Gente, boa tarde. Estamos começando mais uma edição regional do Bahia Meio-Dia. E hoje a gente começa com imagens ao vivo de Bom Jesus da Lapa, o Morro do Bom Jesus, esplanada com pouquíssimo movimento, o céu quase que completamente azul, poucas nuvens, muito sol, muito calor. As imagens ao vivo do centro de Bom Jesus da Lapa, céu aberto, sol intenso nesse comecinho de tarde, as imagens ao vivo para você. E a gente vai fazer um contato logo com o Luiz Eduardo Magalhães. Vamos conversar com o Gabriel Pires, para a gente saber então quais os destaques que ele traz para o Bahia Meio-Dia desse fim de semana que está começando. Aqui está então o Gabriel numa das ruas centrais de Luiz Eduardo Magalhães. Bem-vindo, Gabriel. Aonde você está nesse exato momento, hein? Aqui no cruzamento do bairro Mimoso 1, um dos mais movimentados da cidade, Carlos. Muito boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Hoje nós vamos trazer histórias de dois acidentes que aconteceram durante a noite nas rodovias federais aqui da região. O saldo totalmente negativo. 2 mortes, um bebê internado em estado grave. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando tudo. É com você. Infelizmente, então, as notícias não são boas. Daqui a pouquinho, então, o Gabriel Pires vai voltar direto de Luiz Eduardo Magalhães com os detalhes desses destaques que ele passou agora para a gente nesse comecinho de Bahia Meio-Dia. Início de fim de semana, Sexta-feira tem programação de festa e de esporte também. Uma paixão que atravessa gerações e que movimenta multidões. Olha as imagens aí no monitor. A vaquejada reúne famílias inteiras e atrai competidores de vários estados do país. É uma verdadeira celebração do esporte e da tradição nordestina. Reconhecida como um patrimônio cultural imaterial do país, a vaquejada segue viva. E hoje você vai conferir uma reportagem bem legal contando detalhes de uma programação de uma vaquejada tradicional que já está acontecendo aqui em Barreiras desde quinta-feira. Também o Dia do Empreendedor no Brasil. E hoje no Bahia Meio-Dia você vai conhecer histórias de empreendedores que estão fazendo muito sucesso. Gabriel Pires é quem vai contar detalhes dessas histórias pra gente. No Bahia Meio-Dia de hoje você vai ver histórias de pessoas que resolveram colocar o sonho na prática. São os empreendedores. A Bahia tem mais de 1.160.000 empresários. Na região oeste, são mais de 71.000 pessoas que investem seu tempo e sua vida no próprio negócio. E hoje é sexta-feira, comecinho de fim de semana, 3 de outubro de 2025. A gente já está no ar com as notícias da região oeste. 12h34, fica comigo e você vai ficar com certeza muito bem informado. A gente volta já. Meio-dia, 37 minutos. Estamos voltando com imagens ao vivo de Luiz Eduardo Magalhães. Sol aberto, mas hoje, por mais incrível que possa parecer, a temperatura até está um pouquinho mais amena em relação a ontem, nesse mesmo horário, Agora, 31 graus, as imagens ao vivo para você. E a gente vai começar esse bloco falando de acidentes. Vamos começar com um caso, no mínimo, curioso. Foi o que aconteceu com uma pessoa que morreu. Ela estava numa ambulância na BR-242. Vamos conversar então com o Gabriel Pires, ele está aqui ao vivo mais uma vez para trazer os detalhes para a gente. Conta tudo aí, Gabriel. Boa tarde, bem-vindo ao Bahia Meio-Dia. Esse homem era um paciente que estava sendo transportado do Hospital do Oeste para o município de Vanderlei. Mais uma vez, boa tarde para você, Carlos, e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Esse acidente aconteceu ontem à noite, por volta das 10 horas, na BR-242, na altura do município de Cristópolis, e envolveu
uma ambulância da Prefeitura de Wanderley que colidiu na traseira de uma carreta que estava carregada de soja. O paciente que estava no veículo, ele estava sendo transportado do Hospital do Oeste, onde ficou internado desde agosto após sofrer um acidente de moto, estava sendo levado para o Hospital de Wanderley. Após o acidente, ele sofreu escoriações, foi socorrido pelo SAMU, encaminhado para a rede hospitalar lá de Cristópolis, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A carreta, ela estava com a documentação em dia, bem como a documentação da ambulância também estava em dia. A rodovia, ela não precisou ser interditada. A Polícia Rodoviária Federal, ela atendeu essa ocorrência. O corpo desse homem foi trazido para o Departamento de Polícia Técnica, para o ML de Barreiras, onde vai ser necropsiado e liberado para a família que vai fazer o sepultamento desse caso, no mínimo inusitado. Nossa equipe, ela procurou a Prefeitura de Wanderley para buscar um posicionamento sobre esse acidente que envolveu uma ambulância da cidade, mas até o momento não obtivemos retorno. Carlos, é com você. Pois é, que fatalidade, né, Gabriel? O paciente dentro de uma ambulância sofre um acidente e acaba morrendo. Muito obrigado, então, Gabriel Pires, trazendo os detalhes para a gente. E teve um outro registro de acidente, só que numa outra rodovia, a BR-349, o trecho é de Correntina. O Gabriel também tem detalhes, né, em relação a esse acidente que aconteceu lá em Correntina. Seguimos ao vivo com você, Gabriel, para a gente saber os detalhes, então, dessa outra ocorrência aqui no oeste do estado. Conta aí para nós. Envolvendo duas caminhonetes e uma carreta. Também esse acidente aconteceu na noite de quinta-feira na BR-349, lá no município de Correntina. A batida, ela envolveu uma caminhonete que estava transitando na rodovia. Ela estava levando alguns materiais e essa caminhonete perdeu o controle e bateu de frente com outro veículo. Dentro da caminhonete estava um homem, ele morreu, ele foi identificado como Marco Antônio Nascimento Silva, não resistiu aos ferimentos, ele tinha 25 anos, completaria 26 anos nos próximos dias. O condutor do outro veículo, ele não estava no local do acidente no momento em que a Polícia Rodoviária Federal chegou. Porém, dentro do carro estava um bebê de aproximadamente 4 meses e a mãe desse bebê. O bebê estava com estado gravíssimo e a mãe sofreu escoriações. Todos foram socorridos, encaminhados para o Hospital Municipal de Correntina e foram atendidos lá. Os veículos ainda não foram retirados da rodovia, a retirada deve ser feita agora à tarde. O corpo do Marco Antônio, de 25 anos, que morreu nesse acidente na BR-349, próximo à Correntina, já foi liberado pelo IML para a família fazer o sepultamento. Final de semana, Carlos, que começou bem acidentado nas rodovias aqui da região. É com você. Pois é, infelizmente, né, Gabriel? Outro acidente, então, muito grave, matando mais uma pessoa aqui nas nossas estradas. Gabriel Pires falando ao vivo, direto de Luiz Eduardo Magalhães para o Bahia Meio-Dia. Agora a gente vai mudar de assunto, né? Vamos falar de alguma coisa mais leve, né? Falar de saúde. O Ministério da Saúde lançou uma campanha para atualização dos cartões de vacinas. E isso é em todo o Brasil. Em Barreiras, os postos de saúde vão atender crianças e adolescentes a partir do dia 6 deste mês. Segunda-feira que vem, para ser mais exato. A gente foi ouvir a Lívia Teles, ela é referência técnica em imunização lá no Núcleo Regional de Saúde, que coordena a distribuição das vacinas para os postos aqui da cidade. Vamos ouvir então a Lívia Teles. Todas as vacinas que estão no calendário da criança e do adolescente, a partir do dia 6 de outubro até o dia 31, estarão disponíveis, como sempre estão, em todas as unidades de saúde, para que os pais, os avós, os tios, os responsáveis por esse público possam levar essas crianças e adolescentes para tomar. Então, no caso do adolescente, a gente tem a HPV e a CWY, que são específicas do calendário do adolescente. No caso das crianças, tem muito mais vacinas. Então, tem meningite C, tem vacina contra a febre amarela, tem vacina contra a paralisia infantil. Então, todas aquelas que estão no calendário da criança estão disponíveis para esse público.
É importante lembrar que essas vacinas ficam disponíveis nos postos durante todo o ano. Esse é o momento apenas para reforçar a importância da atualização da caderneta. Exato. A gente entende que as pessoas, às vezes, têm um tempo menos disponível para levar seus filhos até as unidades de saúde. Então, a gente faz o quê? O Ministério lança essas campanhas para que a gente possa intensificar, para que as pessoas tenham essa oportunidade, além daquela que já é de todo dia nas unidades abertas e disponíveis para a população. Então, a gente chama a população que observe o cartão de vacina desse público, se tem alguma vacina escrita a lápis, porque essa vai estar atrasada. O que você deixa de recomendação para as pessoas que ainda não foram até uma unidade, que tem mais de que uma vacina atrasada, tem alguns que deixam até muito mais que isso. Vai aplicar tudo de uma vez? Exato. As pessoas sempre têm essa dúvida, né? Pode aplicar quantas vacinas de uma vez? Então, o Ministério da Saúde recomenda que, tendo o espaço para vacinar, que não se perca a oportunidade. E a gente deixa a seguinte recomendação: vacinas sempre salvaram vidas, sempre. Então, a gente entende que as pessoas podem ter assim um tempo menos tempo para levar seus filhos, mas que aproveitem essa oportunidade, porque essa campanha é no Brasil inteiro. Então, aqui na nossa região são 36 municípios, todos com vacina disponível, em todos os horários que funcionam essas salas de vacina. Então, normalmente funciona de 7h30 às 11h30 e de 1h30 às 5h30. Então, a gente clama à população que não deixe vacina atrasada. É isso aí, tem que vacinar sempre. Bahia Meio Dia faz pausa rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta já, 15 minutos para 13h. Estamos voltando, imagens ao vivo, flagrante de fogo, de fumaça na Serra do Cipó. Para você poder se localizar, isso é na BR-242, pertinho da entrada de Botirama. O sol está aberto por lá, tem 33 graus agora de temperatura, 22% de umidade no ar, a câmera está fechando e a gente faz um alerta para os motoristas, né? Cuidado, ao passar por esse trecho da estrada, a visibilidade diminui e é muito perigoso. As imagens ao vivo, então, da Serra do Cipó. 12h e 47 minutos agora. O espírito empreendedor tem transformado a vida de muitas pessoas no oeste da Bahia. Em Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, histórias diferentes se cruzam sempre no mesmo caminho, o do empreendedorismo, da inovação e da coragem para abrir o próprio negócio. As pequenas empresas locais têm crescido, gerado empregos e também movimentado a economia da região. 12 horas de trabalho por dia, 5 dias por semana. Esse foi o caminho escolhido por João Paulo há 13 anos, quando decidiu montar o próprio negócio. Primeiro foi uma loja de informática e TI, e hoje uma empresa de desenvolvimento de software. Um dos projetos desenvolvidos por ele faz monitoramento de focos de incêndio, com o uso de inteligência artificial. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos em empresas de tecnologia, de manutenção de computadores, montagem de máquinas. E na época eu saí, fui para a prefeitura. Da prefeitura eu saí também e ali eu estava no seguro-desemprego. E aí eu resolvi empreender. Foi um propósito de Deus que Deus colocou em meu coração, né? E aí eu comecei a buscar ali como empreender. Então eu fui desenvolvendo durante esses anos todos, né? Fui aprendendo, porque não existe uma faculdade, não existe nada que ensine você a empreender, né? Uma das principais habilidades é ter resiliência, né? Então, porque você vive em altos e baixos, sempre está em altos e baixos e você tem que lidar com eles. E o outro é o mercado muito adaptativo, né? A gente está em constante mudança, então todo dia tem uma coisa nova, sai alguma coisa nova. As pessoas têm consumido informações de forma muito rápida, então, por uma empresa sobreviver, ela precisa se adaptar ao mercado, e o mercado está em constante mudança todo dia. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, que a pessoa tem que aprender a se adaptar. Identificar oportunidades, transformar ideias em ações concretas e assumir riscos para realizar um projeto foi a mesma trilha seguida por Simone.
Vendedora de semijoias nas horas vagas, transformou-se em empreendedora em 2020, depois de ter sido demitida do emprego de professora. E nesse movimento da vida, a necessidade, a demissão, a doença da minha filha me fez me tornar uma empreendedora. Então, a Scarlett é uma marca, hoje reconhecida em todo o Brasil, desde 2020. Nós temos produtos aqui específicos para mulheres, que são acessórios, bolsas, óculos de sol, joias, prata. E nessa necessidade da vida, eu descobri o empreendedorismo, né? Que talvez eu tinha lá desde a minha adolescência, quando eu ajudava os meus pais a venderem os produtos que eles ofereciam lá, que era carne assada, frango, e eu não sabia, porque eu fui professora de formação, aprendi com meu pai e minha mãe que eu tinha que ter uma profissão fixa, uma estabilidade, mas eu já tinha essa veia do empreendedorismo, e a partir dessa necessidade, a Scarlett se tornou hoje uma missão. A loja gera renda para mais 4 pessoas, além de empregos para fornecedores e parceiros. Em agosto, foi reconhecida pelo prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que reuniu empresas de todo o estado. Dados do Data Sebrae apontam que a Bahia tem mais de 1.160.000 empresas. Só na região oeste estão 71.533 empreendedores, distribuídos nas categorias microempresa, microindividuais e de pequeno porte. Só em Luiz Eduardo são 19.433 empresários. O Sebrae ele é uma instituição muito ampla. Ele vai desde a parte de capacitações, como também a parte de consultorias. Nós sabemos que ele é uma instituição a nível nacional, onde cada estado tem a sua UF e sua representatividade. Aqui no caso da Bahia, nós temos a Regional 02, que é em Barreiras, que trabalha justamente a questão da região oeste. E nessa regional a gente oferece não só os treinamentos, mas também a própria consultoria e qualificação específica para os empreendedores. Os atendimentos também são realizados na Sala do Empreendedor, equipamento da Prefeitura que oferece atendimento especializado e fomenta ações que visam diminuir barreiras e ampliar oportunidades de negócios. A Sala do Empreendedor é um equipamento importante que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem a oferecer à população. O acesso é simples, é aqui mesmo na sede da Secretaria, na Prefeitura Municipal, e nós temos vários serviços voltados ao microempreendedor individual. Desde a abertura de empresa, a baixa da empresa, a emissão de nota fiscal. Geralmente, final do ano, tem empresas que a gente faz também aqui essa regularização. Quando a pessoa quer deixar de ser MEI para ME, nós fazemos os serviços também. Nós oferecemos todos esses serviços que talvez ele teria que pagar no privado, ele tem aqui de maneira gratuita e com acesso total. O serviço funciona na sede do Executivo Municipal. Anderson, que tem uma loja de brinquedos e eletrônicos no centro da cidade, veio regularizar o imposto do Simples Nacional. Eu comecei de pequenininho. Já trabalhava com meu pai ajudando ali desde os 7 anos de idade. Com 12 anos, eu fui para a feira e botei uma banquinha com um pouco de mercadoria. Na segunda-feira, eu já botei 2 bancas. Na terceira-feira, eu botei 3 bancas de mercadoria. E assim joguei para frente. Então, você tem que ter força, você tem que ter vontade. Você não pode ficar esperando nada de ninguém. Ah, eu vou esperar porque eu vou ganhar isso, ou eu vou esperar meus pais me dar isso. Não. Você quer construir seu futuro? Eu aprendi uma coisa. Corre atrás, trabalha, estuda. Estuda que aí você vai ter o conhecimento necessário que você precisa. Parabéns, né? Para você que acredita no seu talento. Pausa para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco com as últimas notícias de hoje, 12h53 agora. Estamos voltando, imagens ao vivo, novos pontos de incêndio. Você vê fumaça na BR-242, ali pertinho de Botirama. Esse é um outro ponto, diferente daquele que a gente tinha mostrado no bloco anterior. Olha a câmera abrindo aí para você ter uma dimensão da quantidade de fumaça nessa parte da estrada. Cuidado para você que é motorista, 12h56, imagens ao vivo. Uma Kombi pegou fogo no estacionamento de um posto de combustível, foi lá em Barra.
Esse caso aconteceu no início da tarde desta quinta-feira. Olha as imagens aí. Segundo o dono do veículo, no momento do abastecimento, houve um vazamento de combustível que acabou inflamando e as chamas se espalharam então pela Kombi. 5 extintores foram utilizados por ele e por funcionários do posto na tentativa de conter as chamas. A Kombi que foi incendiada era usada para transporte de estudantes e no momento do incidente não tinha nenhum aluno. Ainda bem. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Barra, que por meio de uma nota nos informou o seguinte: será feita uma perícia a fim de esclarecer o incidente. E a Prefeitura reforçou que o transporte escolar da empresa Vitória Transerve tem uma comissão que periodicamente acompanha, fiscaliza e vistoria todos os veículos escolares, observando principalmente estrutura veicular, documentação e aptidão do motorista para executar o serviço. Gente, centenas de vaqueiros estão em Barreiras nesse fim de semana, envolvidos na disputa de um bolão de vaquejada. É lá no Parque Everton Miranda, que fica na estrada que vai para Angical. Mais de 1.000 senhas foram vendidas para disputar um prêmio de R$100 mil para o grande campeão. Uma festa que mistura música, amizade e a paixão por derrubar o boi pelo rabo, tendo o cavalo como um grande parceiro. O parque é gigante. Tem estrutura para receber centenas de caminhões, onde famílias inteiras passam o fim de semana. Quem gosta de vaquejada não mede esforços para poder participar. Distância não é problema. Isso é cultura, né? Isso está na mente nossa, no coração, faz parte da vida. O melhor lugar do mundo para mim é estar vendo uma vaquejada. Quantos quilômetros o senhor viajou para estar aqui? 600 quilômetros, vim de Brasília. E essa paixão que move o esporte, principalmente no Nordeste, começa quase sempre pelo mesmo motivo. Desde criança, porque meu pai era vaqueiro. Desde criança eu tenho essa paixão por vaquejada. A Cláudia conseguiu unir o útil ao agradável. Vai para as vaquejadas se divertir e vender para os vaqueiros. Muita família que vem de longe, né, para estar prestigiando esse evento, que é familiar, muito bom. A boiada é selecionada. Assim, só vaqueiros habilidosos conseguem derrubar o boi nesta faixa que é delimitada na pista do parque. Pela regra, o boi tem que cair nesse espaço. Normalmente, isso acontece, mas nem sempre é o vaqueiro que ganha a disputa. O cavalo é fundamental. De um lado vai o vaqueiro montado, que puxa o boi pelo rabo, e do outro o esteira, que conduz o boi para que ele não fuja do controle e assim caia dentro da faixa, o que garante a sequência da disputa. Para quem está acostumado com isso há muito tempo, vencer o desafio exige uma série de fatores. Mas tem técnica, força, raça, ter sangue no olho, né? Deus também, sempre comigo. E é isso. Paixão que se estende para fora da pista também. Everaldo já perdeu a conta de quantas vaquejadas organizou aqui no Oeste Baiano. Comecei novo na vaquejada com 28 anos e hoje eu estou aí. Graças a meu bom Deus com esse parque, dando muito trabalho aqui na região, né? Até domingo, aqui no Parque Everton Miranda, vaqueiros não só da Bahia, mas também de outros estados, vão estar envolvidos na disputa por R$100 mil. É mais um bolão de vaquejada que atrai pessoas de várias partes do país. E a procura por senhas para poder participar foi maior do que se imaginava este ano. Já está passando de 1.000 senhas, acredito eu que chega a 1.250 senhas em um bolão de vaquejada. Festa, alegria e amizade. Aqui, graças a Deus, a amizade é muito grande. O pessoal da vaquejada é muito unido, entendeu? Então, aonde eu encontro de amigo é aqui. E a disputa já começou. Pelos próximos 3 dias, tudo gira em torno desta pista, mantendo viva uma tradição de amor ao esporte e a festa da vaquejada.
E antes da gente terminar, vamos dar mais uma olhadinha, né, naquele flagrante de fogo. Olha só como está se expandindo a fumaça. É ali bem pertinho da BR-242. Tem um foco no fundo, né, na Serra do Cipó, e um outro mais pertinho da pista, já fumaça chegando até onde os carros passam na BR-242, bem pertinho de Botirama. Comecinho de tarde com muito sol e com muito calor e, infelizmente, né, registros de focos de incêndio mais uma vez na vegetação nativa. A gente percebe agora a câmera fechando e você vê a intensidade da fumaça que se espalha. Então a gente reforça o alerta para os motoristas terem muito cuidado aí nessa parte da estrada para evitarem acidentes. E o Bahia Meio Dia de hoje termina aqui. As outras notícias da região oeste, segunda-feira que vem, a partir das 12h30. Um beijo de fim de semana para você, se divirta e a gente se vê na segunda-feira.